Sou a professora Michele, de Ciências, e irei falar sobre drogas. O significado, do termo drogas. Droga é o nome genérico dado a todos os tipos de substâncias naturais ou não, que, ao serem ingeridas, provocam alterações físicas e psíquicas. Na medicina, o termo droga refere-se a medicamentos, ou seja, substâncias que, em sua maioria, beneficiam, quando corretamente prescritas e administradas, o funcionamento do organismo. Na farmacologia, o termo droga refere-se a substâncias que causam alterações no estado de consciência por atuarem no sistema nervoso central. Classificação das drogas dependendo de sua ação no sistema nervoso central. Então, são 3 tipos. Depressoras, diminui a atividade dos neurônios, deixando a pessoa lenta no raciocínio. Os exemplos são álcool, solventes ou inalantes, que é o loló, secativos ou calmantes, que é alguns tipos de medicamentos de tarja preta, morfina e heroína. Estimulantes. Então, aumenta a atividade dos neurônios, deixando a pessoa agitada. Os exemplos são cocaína, anfetaminas e nicotina. Nicotina aí no caso é o cigarro. Perturbadoras. Desregula a atividade dos neurônios, deixando a pessoa confusa e com pensamentos distorcidos da realidade. Então, o exemplo é a maconha, o LSD, alucinógenos e êxtase. Classificação das drogas de acordo com sua origem. Naturais, obtidas diretamente da natureza, como plantas e fungos. Então, a nicotina, o ópio, a cafeína e o THC. Semissintética, produzidas com componentes obtidos da natureza, sendo processados antes do consumo, que é a cocaína, crack e heroína. Sintética, substâncias produzidas em laboratório e não são encontradas na natureza. Então, anabolizantes e anfetaminas. Histórico da origem das drogas. Então, na Idade Média, algumas mulheres, ditas como bruxas, tinham conhecimento sobre algumas ervas para a cura de algumas doenças. E alguns povos indígenas, que fazem o consumo de ervas para cerimônias e rituais, que passou a ser de conhecimento de outros povos sobre o consumo dessas ervas e seus efeitos. O uso das drogas na atualidade. Curiosidade pelos jovens, a falta de conhecimento sobre os efeitos das substâncias, o desejo de ser aceito pelo grupo de amigos, sentimentos de frustração, ou grande descontentamento com o contexto social em que está inserido. E, no entanto, essas explicações não podem ser generalizadas para qualquer pessoa que faça uso de drogas, mas seriam as principais formas que levam a pessoa até as drogas. Quadro de dependência pelas drogas. Tolerância. Resulta da adaptação do usuário a determinada droga, fato que leva a aumentar a dosagem consumida com o objetivo de obter os sintomas desejados. Ou seja, a pessoa ela vai se acostumando com aquela quantidade e não tem mais as mesmas sensações que a droga provoca. Então, leva a consumir cada vez mais uma quantidade maior, o que por muitas das vezes leva à overdose e à morte do indivíduo. Abstinência é o conjunto de manifestações como calafrios, tremores, vômitos, delírios e confusão mental que o usuário apresenta ao interromper o uso da droga. Então, quando a pessoa tem o desejo de sair dessa situação, de dependência, ela vai sentir manifestações de alguns sintomas no corpo por causa da necessidade do uso. Então, é uma determinação muito forte para sair dessa condição, dessa dependência química
Então tem que ter um desejo, né, uma vontade muito grande para sair do fundo do poço. Drogas ilícitas no Brasil: maconha, cocaína, crack, LSD e êxtase. Maconha é produzida com planta cannabis sativa, contém várias substâncias, dentre elas o tetrahidrocannabinol, que altera a sensação e percepção. Além disso, também causa, né, os efeitos físicos, que é vermelhidão nos olhos, né? E ao longo do tempo vai diminuindo a capacidade e o raciocínio da pessoa. Cocaína é produzida com planta Erythroxylum coca e após o seu processamento torna-se um pó branco que, quando cheirado ou diluído, é injetado nas veias, causando euforia, agitação e perda de apetite, né? E cada vez mais a pessoa vai se tornando dependente, aumentando as quantidades, é uma das que mais leva os indivíduos à morte por overdose. O crack é produzido com a mistura da cocaína com o bicarbonato de sódio. Causam euforia, alucinações e sensação de estar sendo perseguido. Então, esse causa uma dependência muito rápida, fazendo com que as pessoas fiquem iguais a zumbis, porque esquecem das famílias, esquecem do trabalho, esquecem de absolutamente tudo para ficar obcecados na consumação, né? Virando pessoas largadas na rua, sem banho, sem qualquer senso, né, de humanidade. LSD é extraído do fungo Clavíceps purpurea, causa alucinações, distorções sensoriais, aumento de pressão arterial e dos batimentos cardíacos. Esse é feito como se fosse um chá e coloca pequenos papelotes. Só que é uma das drogas ao qual a pessoa, né, que produz nunca sabe as concentrações exatas dessa substância nos cogumelos e aí, por muitas vezes, leva o indivíduo à morte. Êxtase é uma mistura do ácido lisérgico, que é o LSD, com álcool, tá? Isso potencializa os efeitos e aumenta o risco da vida, né? Que às vezes é consumido nas festas de rave e aí a pessoa acaba, né, também podendo ter overdose e morrendo. Drogas lícitas no Brasil: tabaco é produzido com a planta Nicotiana tabacum, contém 4.000 substâncias nocivas à saúde, dentre elas a nicotina, que age como estimulante, alcatrão, que é cancerígeno, e o monóxido de carbono, que prejudica o transporte de oxigênio. Então, o tabaco, ele foi proibido, né, os comerciais, e a venda deles ficam mais restritas em determinados lugares. Mas mesmo assim ainda há um grande consumo dessa substância e as pessoas, né, têm a sua proibição em locais fechados, porque as que ficam ao lado acabam também sendo os fumantes passivos e causando doenças respiratórias, né, nos fumantes passivos. Então foi proibido né, a consumação em ambientes fechados. Bebidas alcoólicas são produzidas no processo de fermentação de cereais e frutas, ou destilação como uísque, rum e vodka. Dependendo da quantidade e a frequência consumida, pode levar a alteração. A princípio, euforia e desinibição, mas há algum tempo provoca efeitos depressor, falta de coordenação motora, de reflexos, descontrole, né, e o sono. No caso de consumo exagerado, pode levar ao coma alcoólico. Então, também é liberado, mas o problema é como que isso vai ser consumido pelas pessoas, por causa dessa quantidade e a frequência com que ela é consumida, né, leva às vezes a uma perturbação aí no comportamento, levando às vezes
a brigas, né, sem razões, e acaba levando o indivíduo à morte.